Temos o mapa, 14 de fevereiro, só o ano mudou, mas esse mapa foi escolhido nessa data para coincidir com a maior parte de um mapa efetivo que a pessoa pediu para ser analisada. Então vejamos, Sol Aquário é quarta casa, o indivíduo está bastante vinculado às questões de família, tem também aspectos com relação aos irmãos, à infância, mas principalmente ele vai ter uma necessidade ao longo da vida dele ficar envolvido com a família. Por ser aquário, ele pode optar em ir para muito longe da família, certo? Dependendo do tipo de experiência que essa pessoa teve quando era irmão ou filho daquela família de origem. A forma como essas pessoas pensam lá nesse ambiente de família tem muito a ver com alguma reflexão sempre em relação a sofrimentos. Isso pode ter incomodado bastante o aquário, porque ele é muito criativo, mas é muito sensível também. E isso torna o aquário muitas vezes muito fechado, certo? O que é razoável, porque ele está se protegendo. A questão importante é que é um ascendente escorpião também, e aí o ascendente escorpião torna o indivíduo um pouco mais fechado ainda, então vai ao encontro desse aquário fechado, o escorpião fechado. Então a forma como esse indivíduo vai se expressar, mesmo ele sendo aquariano, com ascendente escorpião, é aquela tentativa do indivíduo sempre observar mais, falar menos. Com relação a aspectos de ambiente de trabalho, onde ele vai trabalhar, ele vai optar por um ambiente que tenha uma certa autonomia, uma certa tendência a priorizar que as atividades sejam feitas no sentido de resolver situações. Somando-se a isso a questão de a necessidade de ter um conhecimento mais profundo. Então seria bastante razoável que essa pessoa procurasse um curso superior ou procurasse um conhecimento que já está dentro do círculo familiar dela para poder fazer excelentemente bem o trabalho no ambiente de trabalho que ela optar, porque dentro desse contexto ela traria uma experiência da família para essa atividade profissional dela, para o ambiente de trabalho. Ela também tem um aspecto de ser bastante criativa, tem a questão de buscar no relacionamento estável aquele complemento da própria vida. Então vai ser uma pessoa que vai ter um relacionamento em que ela vai ser jogada para cima por estar no relacionamento. O relacionamento torna ela mais otimista, mais disposta. Neste caso que tem touro, ela vai gostar de fazer programas com o seu relacionamento com uma pessoa que goste de comer, goste de beber e goste de curtir a vida. Isso vai fortalecer este aquariano que é mais introspectivo. Também é bem possível que esta pessoa opte por se relacionar com alguém que queira, ou melhor, que tenha uma experiência de vida que vai ser um elemento transformador na dela, aquário. Esse tipo de relacionamento, ele pode e deve acontecer com alguém de fora do ambiente natural de vida dessa pessoa. Uma pessoa estrangeira? Sim, é possível uma pessoa estrangeira. Se ela for uma pessoa do mesmo país, mas for de um outro local, da onde mora esse indivíduo, é aquela experiência que aquele indivíduo traz lá da realidade dele para dentro da vida deste aquariano. A questão das transformações, essa pessoa tem que observar bastante, porque a tendência dela é promover o elemento transformação, mas não dá continuidade. Ela dispara o processo de produzir as mudanças que ela precisa e ela para ali.
E isso vai afetar diretamente o quanto ela se sente segura. Ela vai perceber que ao longo do tempo, aquele elemento que poderia reforçar a autoimagem dela perante ela mesma, vai estar sempre com uma menos-valia. E aí isso vai influenciar bastante na forma como essa pessoa vai buscar um relacionamento, como essa pessoa vai procurar viver, como ela vai lidar com as questões de vida quando ela era criança, adolescente. Então ela vai precisar prestar atenção nisso. Para quê? Para que a questão da menos-valia não afete como ela se sente, ela com ela mesma. Portanto, ela vai buscar alguém num relacionamento estável que promova uma grande mudança, e às vezes a pessoa não está preparada para fazer a grande mudança, a não ser que ela faça algum tipo de orientação, de terapia. Aí, ok, quando ela buscar alguém que vai produzir uma mudança na vida dela, na forma de um relacionamento, ela vai conseguir lidar bem. Senão ela vai ter dificuldade, e a tendência dela é começar um relacionamento e terminar, começar e terminar, começar e terminar. E quando chegar num determinado momento, por ser aquária, ela vai optar em não ter um relacionamento, certo? A questão profissional, né? Ou seja, o exercício da profissão. Por ser aquário, já é bastante criativo. Então, ela tem um grau de criatividade importante, ela tem alguma disciplina para fazer este trabalho que ela vai aprender e vai trabalhar nele. E isso vai dar para esta pessoa uma capacidade de ser mais detalhista do que o grupo com quem ela trabalha. Isso é bom, se ela souber regular isso, porque ela vai entender onde é que as pessoas costumam errar, falhar, ela vai poder fazer certo, mas por ser aquário, ela vai ficar impaciente porque vai ver que as pessoas estão errando por não prestar atenção, coisa que para ela é natural. E aí pode criar alguma zona de tensão, vai criar uma zona de tensão, ela vai precisar elaborar isso melhor. A forma dela amar e ser amada está muito vinculada às questões de família, que por uma parte, ok, aconteceu, possivelmente de uma pessoa mais velha, ou seja, avô ou avó, que vai ser uma fonte de transformação e de inspiração para esta pessoa. Ok? Essa é uma análise genérica do mapa desse indivíduo.